boa noite, Renata. Gente, estamos agora iniciando. Vamos esperar o pessoal entrar. Caroline, boa noite. Luciane, boa noite. Ivone, Giovana, tá? Boa noite, meninas. Tamires. Leide, mais Stefano. Fer, boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal tá entrando aqui na nossa live e logo a gente já começa a explanar o tema de hoje, né? Ana Paula, boa noite, sejam todas bem-vindas na nossa live. Alita, nossa convidada. Já nós começamos, tá? Vamos aguardar o pessoal, entrar mais um pouquinho. E aí a gente já inicia. Andréia, boa noite. Ela, Thaís, sejam todas muito bem-vindas na nossa live. Patrícia, Amanda, boa noite, meninas. Daisy, só um minutinho. Só um minutinho, meninas, já volto. Voltando. Nossa, já perdi. Bom, a todos que acabaram de entrar, boa noite, que eu não disse ainda. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos pra gente estar iniciando. Juliana, Cristiane, sejam todas bem-vindas. Ricardo, boa noite. Andréia, sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou já me apresentando, então, pra gente já ir quebrando o gelo e pra gente já começar iniciando o nosso assunto, né? O pessoal vai entrando aí e vai fazendo adesão à live, tá? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Luciane Helena. Eu sou fundadora do Carpedim, sou psicóloga, neuropsicopedagoga e já tô nessa caminhada aí já faz bons anos, mais de década. E eu fundei o Carpedim em 2014 e a partir daí já venho fazendo aí uma trajetória e a gente tem uma filosofia aqui que é fazer um trabalho transdisciplinar. O que seria isso? Não é só um trabalho multi onde vários profissionais atuam juntos, mas que esses profissionais eles atuem com a mesma filosofia. E aqui no Carpedim, a nossa filosofia de trabalho é a análise do comportamento. E vocês conhecem muito e escutam muito sobre a análise do comportamento como intervenção ABA.
né? E tanto que a intervenção ABA, ela está sendo muito assim divulgada, principalmente no trabalho com crianças com diagnóstico de autismo, porque o resultado, né, o trabalho, ele tem sido muito eficaz para o tratamento de crianças com diagnóstico e aí também é um trabalho cientificamente comprovado, né? E eu já venho fazendo todo esse trabalho de algum tempo, desde 2013, voltado para crianças com TEA. E aí a gente foi construindo aí toda a nossa equipe, toda a nossa forma de trabalho. E hoje, né, aproveitando o gancho dia 2 agora, sábado, vai ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente se organiza para fazer vários eventos para poder estar falando sobre esse tema, esclarecendo sobre esse tema em diferentes facetas, ou seja, em diferentes categorias aí relacionadas ao TEA. E hoje vamos iniciar essa programação de conscientização do autismo com a palestra Transtorno do Espectro do Autismo, a sua trajetória, né, desde o diagnóstico até o tratamento adequado. Só um minutinho, gente. Estou escutando, ela está me atrapalhando, tá? Por favor. Então, para começar, na verdade, nós temos várias programações. Hoje nós vamos trazer a experiência e a trajetória de algumas mães, né, que teve seus filhos diagnosticados com TEA. E vamos falar um pouquinho sobre isso, para poder estar falando um pouco mais sobre a definição, sobre os desafios que essas famílias enfrentam, para a gente poder entender melhor esse assunto na perspectiva do familiar, porque eu sei que muitos aqui, né, são familiares ou são profissionais que querem compreender mais sobre o tema, né, ou são amigos, né, são pessoas próximas que estão escutando sobre esse tema. E então nós pensamos em trazer justamente a perspectiva do familiar, né? Para a gente sentir como que é isso, como que um diagnóstico, né? O diagnóstico de autismo, de transtorno do espectro autista, como esse diagnóstico não só afeta a criança, mas como esse diagnóstico afeta todos que estão envolvidos com essa criança, né? E para isso, nós convidamos 3 mães que vão estar relatando um pouco da sua experiência, né? E como que o diagnóstico impactou a vida delas, tá? Então, hoje a palestra é sobre isso, a live é sobre isso. E na sexta-feira nós vamos falar sobre inclusão na sociedade, tá? Então, só para a gente fechar, para eu já apresentar a primeira mãe para poder compartilhar, né? Então, transtorno do espectro autista, né? Quando a gente fala desse diagnóstico, nós temos que levar em consideração que a criança apresente antes dos 3 anos um déficit na área social, na comunicação e também pode apresentar padrões repetitivos estereotipados. Essa criança não necessariamente vai apresentar tudo com a mesma intensidade, né? Às vezes tem um pouco mais de dificuldade na socialização, um pouco mais de dificuldade na parte da comunicação social, ou então mais padrões repetitivos estereotipados, né? Nós vamos entender que o autismo, ele não é um transtorno, que ele é um padrão, que ele se expressa, que ele se manifesta da mesma forma para todas as pessoas. Então, nós temos casos
de pessoas muito comprometidas, que todas essas 3 áreas estão extremamente comprometidas, né? A ponto dela não ter uma vida com qualidade, com independência, né? Precisar de um suporte para a vida toda. Nós vamos ter pessoas que vão ter essas dificuldades de uma forma um pouco mais moderada. Nós vamos ter pessoas que vão ter, vai apresentar essas características num formato mais leve. E nós vamos ter pessoas também que vão apresentar traços, né? Que a gente apresenta traço de uma característica, por exemplo, um comportamento restrito, mas não tem uma dificuldade expressiva na socialização ou uma dificuldade expressiva na comunicação. Ou às vezes não apresenta comportamentos mais restritos, porém tem uma dificuldade mais expressiva na socialização. Claro, ou na comunicação. Então, quando a gente fala de autismo, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é só uma timidez, não é só a criança não está falando por algum motivo, por algum atraso. Tem características específicas, né? E comprometimentos específicos que vão caracterizar o diagnóstico do autismo. E quem faz esse diagnóstico, né, são as pessoas, os profissionais especializados. E quem fecha o diagnóstico geralmente é o médico, né? Mas é sempre muito importante, além do olhar do médico, também ter o olhar de outros profissionais especializados em diferentes áreas. Eles contribuem muito para fechar esse diagnóstico de uma forma mais clara, né? De uma forma mais segura em muitas vezes. Então, agora a gente vai chamar para participar com a gente da live a Andressa. O filho dela hoje tem 6 anos. Foi feito o diagnóstico precoce, então ela chegou aqui pra gente. O filho dela já tinha 1 ano e 7, então a gente considera esse o diagnóstico precoce. E ela vai compartilhar um pouco a experiência dela aqui conosco. Estamos esperando, já ela vai aparecer. Certo? Você chamou a Lita. Apareceu a Lita. Só um minutinho. Chamou a Aline. André, quem você chamou? Só um minutinho, tá, pessoal? Estamos aqui achando a Andressa para estar convidando ela. Tudo certo? Aê! Oi, Lu. Oi, Andressa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada Oi, por pessoal que está assistindo a live. Com bastante orgulho que eu venho até aqui. É uma causa que a gente precisa falar dela todos os dias, né? Sobre as nossas crianças TEA. Então, Telzinho nasceu em 14 de fevereiro de 2015. Ele recentemente fez 7 aninhos. É um autista não verbal. Eu costumo caracterizar o meu filho, e eu não gosto de rotular, mas enfim, a gente tem que falar que ele é uma criança que tem necessidade de ser 100% apoiado, né? Então, não me apego muito a que nível ele é. Mas ele é severo, ele é moderado, não, ele precisa 100% de apoio. Se isso responder que ele é severo, então sim, meu filho é hoje um quadro severo não verbal, pela quantidade de apoio que ele precisa para se desenvolver e passar o dia dele.
Como que foi o diagnóstico do Theo? Vamos a isso, que foi por isso que a Lu me convidou aqui para dar meu depoimento para vocês que estão prestigiando essa live hoje. Então, o Telzinho nasceu, tudo bem. Até os 10 meses, por volta dos 10 meses, eu tenho vídeos, assim como várias mães devem ter. O Theo tinha comportamento imitativo, então o Theo batia palma, o Theo mandava beijo, o Theo brincava com os brinquedos da idade, né? Então, aqueles joguinhos bobos de criancinha, brincava de carrinho porque ele empurrava, ele ia até o carrinho, ele explorava, mas sempre já tinha um interesse bem forte pela televisão. Então, Galinha Pintadinha e afins para as mamães que estão me assistindo. E aquilo começou a chamar a atenção da gente, e na minha casa sempre teve muita música. A gente até hoje levanta ouvindo música, vai dormir ouvindo música. E o Theo sempre foi muito mexido com música, então a gente colocava DVDs de música na época, era um DVD ainda, a gente não tinha acesso à televisão, Smart TV. Então, muito DVD de música, e se eu deixasse, ele ficava ali o dia inteiro na frente da televisão, e aí começou a fazer o flapping, que é chacoalhar as mãozinhas, abria a boquinha, né? Então ele fazia, ó, bem assim na frente da TV, a gente chamava, ele não atendia pelo nome, perdeu o interesse pelos brinquedos. Começou, depois de um tempo, ele começou a não se interessar por pegar talher, então já era uma coisa na hora de se alimentar, que eu tentava fazer, claro, como toda criança, explorar. Ele não pegava, e eu achava só uma dificuldade grande para se alimentar, porque ele não queria sair do mamar. Mas uma coisa chamava minha atenção. Opa, ele gosta de líquido porque todos os sucos que eu dava ele tomava. Então já me acendeu uma luz aí para a seletividade alimentar. Mas, como eu não conhecia, eu resolvi acreditar que era só uma dificuldade de criança. O Theo andou com 1 ano e 2 meses. E desde que ele começou a andar, ele tinha o movimento de estereotipia, que é aquele movimento que eles fazem repetidamente, sem função. Então, ele se apegou a uma meia que ele tinha, ele chacoalhava essa meia o dia inteiro. E eu tenho na minha casa esse caderno, eu tenho o costume de escrever as coisas que eu via do Theo, como se fosse um caderno de recordação, mas não é um caderno de recordação, era um caderno que eu, mãe, escrevo, filho, hoje foi um dia legal para mim, por isso, por aquilo, desde que ele nasceu. Nesse livro, quando o Theozinho fez 1 ano, o comportamento estava adequado com o desenvolvimento motor. A partir de 1 ano e 2 meses, não. E a gente não tinha um lugar para se apegar. Uma criança esteticamente perfeita, que estava acompanhando o desenvolvimento normal, e simplesmente começou com um comportamento de muito choro, não querer sair do meu colo, ficou restrito à televisão, todos os brinquedinhos dele perderam a função, a gente tentava brincar com ele e ele não tinha uma reação de felicidade, ele não procurava a gente para brincar, a procura dele era para estar no colo da minha mãe ou do meu pai, mas sem interação. E aquilo começou a preocupar, mas eu falei, bom, como ele é filho único, eu não fui mãe tão jovem, então eu falei, vamos levar para a escolinha. Nesse livro que eu falei para vocês, nesse caderno que eu escrevi lá, tem o dia, a hora em que eu escrevi e relatei que eu estava levando ele para a escolinha porque eu sentia uma necessidade grande dele de interação e que ele não estava tendo. E que tomara que o meu coração de mãe estivesse enganado, mas que ele estava precisando de ajuda. Então, assim, eu já sabia que tinha alguma coisa muito diferente, mas achei que talvez fosse só o quesito socialização. Vamos para escolinhas, vamos morder, vamos apanhar, vamos cair, vamos rolar, que vai resolver. Passado um tempo, 15 dias no máximo, que a gente conseguiu levar ele para a escola, então isso teve um tempo. 1 ano e 2 meses, eu coloquei o Theo na escola de fato, ele tinha 1 ano e 4 meses,
E chegamos ao diagnóstico, um tempinho depois na escola, fase de adaptação, não conseguia se adaptar na escola e a gente marcou um neuropediatra conhecido aqui de Londrina, eu morava em Telêmaco Borba, e a gente veio para a consulta em 12 de setembro e a gente teve a notícia que ninguém quer ouvir. Sim, seu filho está no espectro autista. Quem me deu um diagnóstico? Um neuropediatra. Em 5 minutos que meu filho esteve dentro da sala do médico. Então, ali meu mundo mudou 360 graus, meu chão abriu, eu não conseguia respirar, eu não raciocinava, eu só sabia que eu tinha que voltar, morar aqui, perto de Londrina, eu moro em Biporã, para poder fazer um tratamento de qualidade. Falando de tratamento de qualidade, a gente tem que pensar em duas situações. Primeiro, eu aceitei muito rápido o diagnóstico, mas eu não sabia o quanto ia mudar a minha vida. Então, é nesse ponto que eu quero me pegar aqui. Telzinho teve um diagnóstico, então, na semana em que ele ia fazer 1 ano e 7 meses, e na outra semana eu estava aqui de mudança. Eu tinha uma clínica, por formação eu sou fisioterapeuta, e fechei a clínica, deixei minha casa, deixei meu marido, porque ele continuou morando em Telêmaco Borba, e viemos eu e o Telzinho morar em Biporã, perto da minha família, que me daria um apoio tão necessário nessa hora. Então, diagnóstico precoce, para mim, qual é a vantagem? De você ter um tempo maior para você tratar corretamente sua criança. O diagnóstico é de extrema importância. Diagnóstico correto e tratamento correto. Essa é a minha visão. Então, eu não titubeei na hora de escolher tratamento. Eu me baseei em ciência. Então, o que me dava respaldo na época? Você perde o chão, você fica desesperado, com medo, com angústia, com ansiedade. O que vai ser? Meu filho vai depender de mim o resto da vida. Se eu morrer, porque você pensa nisso. Então, resumindo, você se toma de sentimentos absurdamente ruins e você não consegue dar um passo certo. E aí, nesse momento, vem alguém e te fala: mas a minha amiga levou o filho dela ou a filha dela no fulano de tal e deu certo. Muito cuidado, pais, nesse momento de escolher terapia. Eu acho que a internet está aí para todo mundo. Dá uma pesquisada, ver o que realmente é pautado em ciência e aí você começa a escolher quem vai tratar seu filho. A minha cunhada é psicóloga, estudou na mesma época em que a Luciana estudou, e ela lembrou imediatamente da Luciana, a gente se conectou e desde sempre a Luciana cuida do Theo, né? Faz parte da equipe de reabilitação dele. Ouçam o que eu falei, parte da equipe de reabilitação, porque sim, seu filho é uma criança no transtorno do espectro autista, vai precisar de apoio e não é só de um profissional. As terapias vão fazer parte da sua vida. Então, a primeira coisa que eu posso falar: respira, aceita e segue em frente. Não adianta ficar estagnado em um lugar só. As mudanças chegam, são enormes as mudanças. Volto a falar para vocês, a gente veio, eu e o Theo, em uma mudança. Meu esposo ficou, porque em uma semana a gente teve a atitude de mudar a vida para poder tratar o Theo corretamente. Deu certo que eu tinha um certo conhecimento, a Luciana era colega de faculdade da minha cunhada e eu sempre acreditei em ciência. Então, o que eu procurei? Análise do comportamento. Já tive várias fases com o Theo, muito ruins, e hoje eu posso dizer que o Theo é uma criança em condição de aprender. Como ele vai ser daqui 10 anos? Andressa, como que o Theo vai estar para você? Não sei te dizer. Como ele é hoje, uma criança feliz. Como meu filho foi por muito tempo, uma criança. Eu acho que a palavra é pesada, mas eu enxergo assim: ele era uma criança perturbada. Sabe a criança que não se acha,
que nada tá bom, que vive irritado, que não consegue dormir, que não se alimenta, que um dia tá bem, outro tá mal. Bem assim, né? Um dia consegue dormir, 2 dias dorme, depois entra em crise, sem concentração, sem atenção. Então, quando eu falo para vocês que hoje meu filho é uma criança feliz, eu tenho real noção de que por muito tempo ele não foi. E é o que eu falo para vocês do tratamento. Será que se eu tivesse escolhido um tratamento não pautado em ciência, eu teria essa criança hoje? Provavelmente não. Com a clareza de anos em terapia, com o meu filho, eu posso dizer que não. Então, o que é certo? Relativo. Só peço para vocês, pais, se pautarem em ciência. Vai ter sempre alguém para estender a mão. Não procurem tratamentos alternativos, porque não resolve. Posso dizer para vocês que meu filho só evoluiu, ele não regrediu. Digo para vocês que o diagnóstico é o ponto de partida e não o de chegada. O de chegada não pertence a mim, não pertence a ninguém, a não ser a resposta biológica que o seu filho pode dar mediante o estímulo correto. Então, quando eu falo que é uma equipe multidisciplinar, normalmente é psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, fisioterapeuta, nossa, por aí vai. A gente não consegue ter real noção de uma equipe completa, porque depende da apresentação, como a Luciana falou, de cada criança. O meu filho, eu posso dizer que precisa de todas as terapias. Aí, existe uma outra situação que eu quero assim, contextualizar. Não se culpem, não é culpa sua ou do seu marido, ou da bebida que você eventualmente tomou na sua gestação, ou do medicamento que seu médico pediu para você tomar, porque você estava num quadro de infecção urinária. Não, não existe isso. Existe uma criança que nasceu, que tem uma condição permanente, que vai precisar de amparo, e ele é seu filho. E você precisa estender a mão para ele, pega ele pela mão, se pauta em ciência e vai. Porque você vai conseguir terapia, você vai conseguir alguém que te dê apoio, alguém que te dê um norte. E eu acho isso incrível, né? Internet, comunicação tá aí para isso mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar. Nesse tempo em que a gente passa pelo diagnóstico, existe muito medo, ansiedade, angústia, tristeza, vergonha, culpa. Se liberta desse movimento, desse sentimento, porque isso não vai levar você a bons lugares. E muito menos fazer seu filho evoluir. Então, o que eu digo para vocês, respira, aceita que a vida vai mudar, corre atrás dela, pega seu filho pela mão e caminha. Não tem como seu filho não evoluir. Então, essa é a minha dica. E acreditem que tem uma vida após o diagnóstico de TEA, tá? Agradeço muito a participação. Espero ter contribuído minimamente para alguém que ouviu a live. E mudanças estão aí. Nossos filhos são crianças lindas, que precisam ser respeitadas, amadas, e são nossos. Então, um dia depois do outro, continuem caminhando. Muito obrigada. Andressa, sua maravilhosa. Foi perfeito o seu depoimento, o seu relato. Eu acho que muitas estão se identificando com você. Você sabe que eu sou sua fã, né? Nós já estamos numa trajetória aí há mais de 5 anos. Muitos e eu não canso. Anos, muitos anos. Passamos muitas coisas juntas, muitas, né? Já rimos juntas, já choramos juntas, e estamos juntas nisso, né? Isso mesmo. E obrigada, viu? Contribuiu demais para nossa live. Obrigado mais uma vez ao Instituto, a Luciana, que sempre me estendeu a mão, que sim, é uma pessoa extremamente capacitada, que, como eu, acredita em ciência. Eu acho que a gente tem que se pautar nisso para não errar na escolha de profissionais, né? E sim, o Theo é uma criança que só dá orgulho pra gente, né, Lu? Tá só evoluindo
E eu acredito que eu vou ter um adolescente feliz, como eu tenho uma criança feliz, e um adulto resolvido, com as suas limitações. Ok, quem não tem? Eu não sou perfeita, né? Quem está Uhum. assistindo não é. Então, essa é a minha dica, caminhar. Perfeito. Muito obrigada, Andressa. Obrigado, Lu, com Deus. Um Fica com beijo. Deus. Outro beijo. Agora nós vamos ouvir um pouco, né, a Renata. Ela tem um filho com diagnóstico de autismo, ele tem 4 anos, e a Renata, diferente da Andressa, ela vem com a experiência do diagnóstico tardio, né? A Andressa vem com a experiência do diagnóstico precoce, e a Renata vai compartilhar sobre o diagnóstico tardio. Uma coisa que eu quero pontuar aqui, que lá no início da nossa live eu falei assim, o diagnóstico tem que ocorrer, quando a gente fala de TEA, antes dos 3 anos. É só uma correção, não é que o diagnóstico tem que ocorrer antes dos 3 anos, mas os sintomas característicos do TEA precisam surgir antes dos 3 anos, tá? Para ser feito o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, Renata, só um minutinho, gente. A Renata já vai entrar. Uhum. Tô com a Paola aqui me dando um suporte, que eu não sou muito boa em tecnologia. Tô aprendendo. Vai se conectar? Esperar só um pouquinho, tá, gente? Isso. Pronto, acho que vai dar certo. Esperando. Aí. Renata, seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? E a live é toda sua. Fique à vontade. Então, a história do Pedro, tá? Então, assim, eu sou mãe de 3 meninos. O Pedro é o meu caçula, tá? O Pedro, ele tá com 4 anos agora, ele completa 5 em maio. O Pedro, ele sempre me levantou um alerta, assim, eu costumo dizer que eu já tinha meio como base a evolução de uma criança, porque eu já tinha tido duas anteriormente. Então, eu conhecia esse histórico do que é esperado de uma criança, do que é normal aguardar que aquela criança, que aquele bebê faça. E isso me levantou alerta muito cedo em relação ao Pedro. O que hoje eu não sei dizer se foi uma coisa boa ou não. Porque assim, eu passei por muitos momentos de dificuldade, muitos momentos sozinha, onde só eu acreditava naquilo que eu estava falando. Então, com 6 meses, o Pedro começou a me levantar vários alertas. Eu olhava para ele, eu brincava com ele e ele não tinha interesse por mim. Ele não tinha interesse pelos irmãos, ele não tinha interesse por pessoas. Então, o Pedro ele se interessava por coisas muito específicas. E eu vejo muito que ele ignorava o ambiente dele. Então, barulhos muito altos, por exemplo. O Pedro, apesar de dormir muito mal, de ter um sono muito ruim, ele não acordava com barulho. Às vezes estava um completo silêncio e ele despertava chorando muito, muito. E eu comecei a fazer alguns testes. Ali eu comecei meio a ser tida como louca pela família, assim, porque eu jogava tampa de panela no chão para ver se ele tinha aquele reflexo de olhar para o lado, aquele susto de que está acontecendo alguma coisa ao meu redor. E nada acontecia. Eu batia a palma bem do lado do ouvido dele para ver se ele. Tipo, minha mãe é louca, né? Eu vou olhar para o lado para ver o que ela está fazendo. Nada acontecia. Então, ali eu comecei a relatar pro pediatra, porque até então era um pediatra que já acompanhava o meu filho do meio, o Felipe. Era uma pessoa que eu confiava, era uma pessoa que nunca tinha me passado nenhuma informação que eu tivesse achado absurda. Então aquilo começou a me incomodar e eu comecei a relatar para ele. Foi nesse momento que eu comecei a escutar, eu acho que é a frase que todo mundo tem que levantar um alerta e ficar com a luz acesa. Cada criança tem seu tempo. Porque, assim, qualquer mãe
que escute essa frase vai ter o coração amparado do tipo, não, então ele está no tempo dele, eu vou aguardar. E eu não aceitava isso, porque eu sabia que, embora cada criança tivesse o seu tempo, existia uma limitação para cada fase, existia uma limitação para cada espera. Então, um dia que eu até chamei meu marido para ver, que assim, ele não atendia nenhum reflexo de barulho, nenhum reflexo de porta batendo, de gente falando alta, de tampa de panela caindo, mas ele gostava muito de uma música específica do Rita, do Mundo Bita. Então eu esperei, eu deixei ele no quarto, no chão, nessa época ele já estava engatinhando, liguei o Bita na sala e ele engatinhou correndo para a sala. Então eu falei, ele escuta, ele tá atento, só que ele tá atento só naquilo que ele quer. Aí eu comecei a prestar atenção a outros fatores, no tal do brincar com função. Então ali eu comecei a ver se ele usava o carrinho para fazer brum-brum, se ele levava um mordedor na boca, e nada disso acontecia, nada, nada. Só que aí eu lia, os autistas eles enfileiram, eles separam por cor, eles têm movimentos repetitivos, e o Pedro não tinha nada disso. Então eu comecei a ficar muito dividida entre o que eu lia, o que eu via e o que o meu pediatra falava. Aí eu resolvi, o Pedro estava com 1 ano, ele batia palma, ele dava tchau, ele mandava beijo. Isso começou assim, de uns 10 meses até 1 ano ele fazia isso. 1 ano e 1 semana, que foi quando a gente foi comemorar de fato o aniversário dele de 1 aninho, a gente fez de tudo para tentar tirar uma foto dele batendo palma e ele não bateu mais. E até hoje isso não voltou. Então, assim, até 11 meses e dias ele batia palma, passado disso ele não batia mais e nunca mais bateu. Aí eu cheguei no pediatra e falei para ele, falei, olha, doutor, o Pedro parou de bater palma. Ele virou para mim e falou assim, mas a gente não faz aquilo que os outros querem, a gente faz o que a gente quer. Eu falei, não, mas ele parou de dar tchau, ele parou de bater palma, ele parou de mandar beijo, ele tá perdendo habilidades. Aí ele me respondeu uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa que eu fuço muito em tudo. Quando ele falou isso para mim, ele falou assim, vocês têm mania de ir para o Google para qualquer dúvida que vocês tenham. E isso está acabando com as mães porque elas param de escutar a gente. Aí eu falei para ele, então tá bom. Saí da consulta e resolvi marcar um neuro. Né? Nisso o Pedro já estava com 1 ano e 6 meses. Relatei para ele. É importante dizer, nesse período todo o Pedro dormiu muito mal. O Pedro sempre dormiu muito mal. Da gente chegar a fazer um diário do sono para ele e ele acordar 20 vezes numa noite. E não era um despertar leve, era um despertar extremamente choroso, de grito, de você achar que você tem que dar remédio para dor porque a criança está sentindo alguma coisa. Quando eu levei no neuro, eu relatei tudo isso, eu falei tudo que eu acabei de contar aqui para ele, ele virou para mim e falou assim, vamos dar um remedinho para ele dormir, então. Eu falei, tá, mas e todo o resto? Não, ele é pequenininho, não dá pra gente fazer nada ainda. Aí eu falei assim, tá, mas o senhor tá dando um remédio para ele dormir, para eu descansar, ou porque vai ser melhor para ele? Uma mãe descansada para de pensar besteira. Foi o que ele me respondeu. Então, assim, eu passei por muitos médicos, porque eu saía de um e já marcava com o outro. E nesse meio tempo, eu comecei a escutar até de pessoas muito próximas de mim, salvo, assim, exceções que sabem que moram no meu coração, que sempre me apoiaram, mas eu comecei a escutar muito do tipo assim, você tá caçando pelo em ovo, você tá querendo que ele tenha alguma coisa, que não sei o quê. E quanto mais eu lia, mais eu via características do Pedro. Mais eu sabia, mais eu tinha certeza. Eu tinha tanta certeza que eu chegava a meio que desafiar os médicos que eu ia. Do tipo assim, eu falava tudo o que eu tinha para dizer e ficava só esperando para ver o que ele ia me falar. E nenhum deles me falava que o Pedro estava dentro do espectro autista. Diferente do Andressa, que falou que o Telzinho teve um diagnóstico bem cedo, que acreditaram nela logo de cara, mesmo ela não tendo visto tantos sinais. Eu não tive. E eu morava em São Paulo, então eu morava numa capital onde, teoricamente, todo mundo é muito estudado. Eu ia nos
muito indicados e Tá? Deu uma pausa na internet. Acho que lá. Não sei se foi aqui. nesse meio tempo, passei no médico do SUS. Eu falei, abandonei tudo, passei para um médico do SUS, o médico do SUS me encaminhou para o neuro falou que ia avaliar a situação do Pedro. Pode continuar, Renata. Agora tá funcionando. Voltou. Então, aí eu passei pelo SUS com um médico que ficou de avaliar a situação do Pedro. Nesse meio tempo, eu resolvi marcar uma fono, porque o Pedro não falava nada, nem mamãe, papai, nada. Marquei uma fono maravilhosa aqui de manhã, e ela, em 3 sessões, ela falou para mim, Renata, a gente precisa, antes de eu fechar um diagnóstico do Pedro, ter certeza que ele não tem nenhum problema de audição. Porque enquanto eu não tiver certeza que o Pedro não tem nenhum problema de audição, eu não consigo fazer mais nada. Aí partimos para aquele exame Bera, que também é um exame super difícil. Um autista que não dorme, ter que entrar em sono natural para fazer um exame onde eles enchem ele de coisas no ouvido, é extremamente difícil. E eu fui por 6 meses tentando fazer esse exame. E ninguém queria conversar comigo enquanto esse exame não estivesse na mão. E o Pedro não dormia. Então o Pedro não fazia o exame. O Pedro acordava no meio, interrompia e eu tinha que partir do zero toda vez. E eu desesperada já, porque o Pedro regredindo a olhos vistos e eu não conseguia fazer esse exame, não conseguia o diagnóstico, não conseguia nada para começar um tratamento. Tudo que eu queria era alguém que falasse para mim, não, você tá certa, vamos fazer o que precisa para ajudar ele. Não era estar certa por ter razão, era para conseguir ajudar ele. Aí eu passei nesse neuro do SUS, aí ele, de cabeça baixa, escrevendo, ele estava de cabeça baixa, ele continuou, ele olhava assim, de canto de olho, no que o Pedro estava fazendo pela sala, ele virou e falou assim, não, ele é autista sim. Ele é autista, aí de médio para severo. Desse jeito. Então, assim, eu que já estava com aquilo, que eu já sabia, que eu já tinha sido desde o início, foi um choque para mim, porque não é receber o diagnóstico, é porque até então, para mim, tudo que eu via nele era leve. Então, assim, ali eu chorei por dias, porque aí caiu a minha percepção do ele vai depender muito de mim, né? Aí surgiu uma segunda dificuldade muito grande, que foi conseguir um tratamento ideal, porque durante todo esse tempo que ninguém acreditava no que eu estava falando, eu fui lendo e pesquisando tudo que estava ao meu alcance para saber o que eu poderia fazer para ajudá-lo. Então eu já tinha em mente que o que eu queria era um tratamento ABA. Nesse momento, o plano de saúde começou a me empurrar muito para tratamentos aleatórios. Então ele precisa passar com a fono e com a TO. Então ele vai ter uma sessão a cada 15 dias, de 45 minutos com a fono e uma com a TO. Aí uma com a psicóloga. Eles liberaram, né? Então nós vamos ser super legais e nós vamos liberar 10 sessões. E eu sabia que aquilo não era suficiente. Nisso, eu estava trabalhando com uma pessoa, com a Isadora. Eu tenho muito a agradecer a ela, porque ela me passou o seu contato. Eu comecei a pesquisar sobre a clínica, vim aqui, conversei com você, relatei tudo que eu sabia. Você falou para mim que o Pedro tinha sinais muito claros do autismo. E ali começou minha ajuda, propriamente dita. Ainda estou numa batalha, a gente ainda está em briga judicial para conseguir autorização do plano para todos os tratamentos. Hoje o Pedro passa aqui no Instituto de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. E assim, a gente mudou da água para o vinho. A gente tem muitas fases extremamente difíceis, tá? Não vou mentir para ninguém. Mas de ter fases extremamente difíceis sem ver nada de evolução nele, para ter fases extremamente difíceis onde eu vejo ele melhorando dia a dia, é uma diferença muito grande. Só quem é mãe sabe. Então, a ecoterapia é uma coisa que ele ama, assim, ele evolui muito na ecoterapia.
ele ama vir para cá, é um momento de alegria dele. Então, assim, ele está em casa no sábado, ele quer pegar a mochila e ele quer entrar no carro para vir para a terapia. E assim, eu tenho ciúme do Instituto, porque tudo que acontece de bom com ele é aqui, eu não vejo, né? Então, assim, eu queria ter câmeras em todos os lugares aqui dentro para poder ver ele evoluindo, mas eu sei que faz parte do tratamento dele, a gente ter esse momento de aguardo também. Eu só queria dizer, assim, que acreditem em vocês, tá? Então, assim, a partir do momento que você viu que tem algo errado, acredite em você. Pode ser o pediatra que cuidou da sua mãe, que cuidou de todos os seus primos, que cuidou de toda a sua família. Se ele não te deu atenção, se ele não conseguiu te ajudar, se ele não esclareceu ou tirou da sua cabeça que tem alguma coisa de errado, procura outra pessoa, porque isso não vai melhorar. Hoje eu vejo que o Pedro criou barreiras pela idade dele, porque ele começou o tratamento no final do ano passado. Eu comecei a ver sinais nele com 6 meses. Então, eu vejo que se ele tivesse tido uma ajuda precoce, a vida dele já teria melhorado muito. A nossa vida seria bem mais fácil. O Pedro vai fazer 5 anos e a gente dormiu 2 noites inteiras até hoje. Então, eu falo, tudo que eu tenho para dizer é isso, acredite em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai. Obrigada, Lu, por tudo que vocês fazem com o Pedro. Eu sei que ele é muito feliz aqui. E eu só tenho a agradecer. A gente que agradece, eu em nome da equipe, que agradece aí a confiança, depositar, né, o que é mais precioso, e essa história tão emocionante. A gente está recebendo vários comentários, né, falando o quanto que os relatos são emocionantes. O pessoal está bem emocionado aqui. E assim, de ver o quanto que você é uma lutadora, uma mãe lutadora, né? E eu fiz assim, me esforcei muito para você participar dessa live, porque eu ouvi muitas histórias na minha trajetória profissional de mães que lutaram, que, sabe, que assim, que viam que tinham alguma coisa diferente com seus filhos, mas que infelizmente os profissionais não estavam nada preparados, né? E o quanto que isso impacta no tratamento e no prognóstico da criança, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, mais rápido essa criança entra em tratamento, né? E vai auxiliando ela a desenvolver aí com mais qualidade o que precisa ser desenvolvido e com mais rapidez. Então, olha a história que você traz. Desde os 6 meses você viu que tinha uma coisa diferente com teu filho, né? E você buscou e você não foi ouvida, porque você era mãe, né? e porque esses profissionais, porque, né, ele tem 4 anos agora, então não é uma história de 10 anos atrás, né? Que eu falasse, não, de fato, há 10 anos atrás, as pessoas não tinham esse boom sobre conhecimento do TEA, né? Do autismo. Mas não, nós estamos falando de uma criança que tem 4 anos, né? Que você veio nessa luta, mas que ainda, qual é a mensagem que a gente, né, recebe? Que infelizmente ainda há profissionais muito despreparados, ou profissionais que não escutam, né? As mães que não escutam, que se coloca numa condição de autoridade e acaba não dando a devida importância para que isso, e que aí a gente precisa lutar para ser escutada, né? Essa é a mensagem. Às vezes eu não queria nem que eles me ouvissem, eu queria que eles observassem o Pedro por meia hora. Se eles observassem o Pedro por meia hora, eles já veriam o que eu via. Sim, porque os sinais dele são sinais claros, não tem como confundir, né? Mas é o despreparo. Mas, Rê, muito obrigada por participar. Eu acho que a mensagem que você deixa aqui, talvez muitos vão se identificar com você. E de que, assim, se tem alguma coisa incomodando no desenvolvimento do seu filho, te preocupando do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, da sua neta, enfim. Se tem alguma coisa que está chamando atenção, de fato, né? Vão atrás mesmo, se encontrar, às vezes, né, algum profissional que ainda não está preparado
né, esclarecer melhor o que está acontecendo, né? Não desistam, faça igual você, né? Procurem até conseguir resolver isso e já começar de fato, né? O tratamento. E vocês são lutadores, conseguiram um tratamento bacana, intensivo, né? Agora ele está no intensivo e tá, né? A gente está correndo atrás de todo esse período que ele ficou sem o diagnóstico. Obrigada, viu, por compartilhar a sua história é emocionante e pode contar com a gente sempre. Eu sei que não é fácil a gente, né, abrir tanto da gente assim. Então eu agradeço em nome de todos que estão aqui te vendo, tá, pela participação. Obrigada, gente. Beijo. Que agradeço. Ô, gente, pode ser que daqui a pouco, né, como o Instagram, acho que ele sustenta a live só por 1 hora, mais ou menos, pode ser que ele caia antes da gente fazer a conclusão. A gente pretende o quanto antes fazer a conclusão. Nós temos mais uma convidada para relatar também a sua experiência. Mas, assim, o que eu quero já deixar claro para vocês que estão participando, que, assim, se caso a live cair antes da gente concluir, a gente vai reiniciar a live, né? Conto aí com a presença de vocês novamente, só para a gente fazer o fechamento, que eu acho que é tão importante, tá? E agora, eu convido a Alita, o filho dela está com 3 anos, tem diagnóstico de TEA, e ela vai poder compartilhar um pouquinho essa trajetória conosco. Ela tem uma amiga. Sim. Estamos ali? Estamos esperando a Alita entrar. Tá? Só um minutinho, gente. Mas enquanto a Alita entra, né? O quanto né, essa questão ainda que a gente estava falando, né, dos profissionais, o quanto que é importante todos nós estarmos cada vez mais estudando e tentando entender a questão do autismo, né? Por isso que esse processo de tomada né, desse movimento de conscientização é tão importante. Opa. Alita. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a live é toda sua. Me deixou por último aqui, né? Só para eu ficar emocionada antes. Bom, gente, meu nome é Alita, eu tenho 35 anos e eu tenho o Rafael de 3 anos e meio, tá? Ao contrário das minhas colegas, eu não percebia nada, absolutamente nada de errado com o Rafael. Eu achava muito bacana ele saber, por exemplo, o Rafael com 1 ano e 9 meses, eu identifiquei o interesse dele por letras, números, formas e cores. Então, todos os desenhos que ele assistia era relacionado a isso. Eu falei, vou comprar um alfabeto para ele. Ele tinha 1 ano e 8, 1 ano e 9 por aí. Ele gatinhou, normal, ele andou com 1 aninho, mas ele não falava. Nem mamãe, nem papá, nada, absolutamente nada. Mas eu lido com mulheres todos os dias, todo mundo fala, não, ele vai ter o tempo dele, igual a colega falou ali agora há pouco, né? E isso acaba sendo um acalento pra gente, né? Não, olha, fica tranquilo, ele vai ter o tempo dele, vida que segue. Eu comprei um alfabeto para ele que vinha todas as letras, os números e as formas. Do jeito que chegou a caixinha do correio e eu abri, ele saiu colocando todo o alfabeto em ordem. Ele tinha que idade? Ele tinha 1 ano e 9. 1 ano e 8, 1 ano e 9. Eu chamei o Ricardo, falei assim, meu esposo, falei, olha aqui, amor, que massa. Ele sabe o alfabeto. E a partir dali a gente começou a estimular ele com isso, porque era uma das únicas coisas que ele gostava de fazer, né?
todos os desenhos que a gente colocava na televisão tinha que ser relacionado a cores, números, formas e letras, e enfim. Com 2 anos e 2 meses por aí, também não falava, né? Ainda não falava, mas eu não passava pela minha cabeça, realmente, assim. Eu estava esperando dar o clique, que todo mundo falava, não, ó, daqui a pouco vai dar um clique, ele solta, fala, vai virar um tagarela e não sei o que, não sei o que. E eu esperando esse clique. Na Páscoa do ano passado, ele tinha 2 anos e meio. Nós fomos para Cascavel, na casa da minha irmã, e eu tive que passar o fim de semana todo trancada no quarto com ele. Porque minha irmã tem um filho da mesma idade, com 1 dia de diferença só, e um outro 3 anos mais velho. E o Rafael não podia vê-los. O Rafael não conseguia ver, escutar, né, o barulho, grito e brincadeira. E eu fiquei no quarto com ele, eu dei almoço, dei janta, eu fiquei 2 dias trancada dentro do quarto com ele. Até que quando a gente veio embora, né, nós vimos alguns parentes, né, o Rafael não interagiu, só interagia se tivesse letras, números ou formas. E quando eu voltei, chegou até mim alguns comentários, né, dos familiares, que me magoou profundamente da maneira que chegou, né? E aí eu falei, tem alguma coisa então acontecendo, né? E eu não estou vendo. E comecei a conversar com algumas clientes até chegar ali na Lu, né, na Luciana, onde nós a procuramos. E ela fez algumas sessões com o Rafael e colocou o Rafa em alguns gráficos de desenvolvimento, né? Esse processo demorou mais ou menos uns 4 meses, então ele já tinha 2,6, 2,7 por aí. E ainda não falava. Ele falava a letra H, ele falava algumas letrinhas, mas nessa fase, com 2 anos e meio, ele já juntava palavras, então ele escrevia, né? Ele pegava o A, pegava o L, o T e o A, escrevia a Lita. O que você pedisse para ele, ele juntava as letrinhas e escrevia. Isso realmente era muito impressionante, né? E o Rafa, eu não conseguia enxergar mesmo, assim, se ele tinha alguma outra estereotipia. É estereotipia que fala? Isso. Me corrija. E aí, até que chegou a devolutiva das terapias, né, para ver o que realmente tinha. E a Luciana falou: olha, ele está aqui nos gráficos, o esperado é isso, tal, 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 tal. No final, eu perguntei: tem um nome? E eu acho que você lembra, né, Lúcia? Eu não fazia noção do que estava acontecendo. Realmente, Sim, eu não tinha sim, noção. sim. Eu grávida, né? Eu estava grávida de 5, 6 meses ali do Léo. E ela falou: sim, ele é TEA, ele é autista. E aí, me arrepiei agora. Como todas as mães ali relataram, o mundo cai mesmo, né? O chão se abre e você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. Naquele momento eu me senti muito acolhida por você, por toda a sua equipe, né? E aí falta respiração, falta palavras e realmente a gente foi para casa em silêncio. Isso foi mais ou menos numa terça-feira. Na quinta nós levamos na neuro. Ela em 2 minutos já fechou o diagnóstico, né? Na sexta-feira meu marido se trancou na edícula e a gente foi estudar. A gente foi estudar o que é isso, da onde vem, por quê, né? E a gente acaba encontrando muita bobagem, que hoje eu sei que é bobagem. Nós fomos comprar livros realmente embasados para a gente poder estudar. E o meu marido se trancou na edícula, ele quase não saiu de lá. E no domingo, eu estava com o Rafa na sala,
escrevendo de tudo e achando muito legal, só que tentando respirar, tentando processar, tentando entender. Dá muito medo. Daqui a pouco eu falo sobre os sentimentos que passaram nesses 3 dias. Dá muito medo do preconceito que ele vai sofrer pela falta de informação que as pessoas têm, igual a colega aqui falou, o pediatra. Né? Mas, enfim. E aí o Ricardo chegou para mim, muito emocionado, no domingo, pegou minha mão, era mais ou menos 3 da tarde, e falou assim, a culpa é minha, eu sou. Eu falei, você é o quê? A culpa é de quem? Do quê? Ele falou assim, eu sou Asperger. E eu falei, o que é Asperger? Ele falou, eu vi um monte de vídeo e o cara era Asperger e é igual eu sou, vem de mim. E esse foi um momento muito emocionante, assim, que a gente se uniu ainda mais. E eu falei, nunca mais repita isso. Isso é uma bênção. E o que for preciso a gente fazer, nós vamos fazer. Então, a partir desse domingo, a gente aceitou, foi muito rápido a nossa aceitação. E nós começamos a estudar muito, 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 muito sobre. E parece que vira uma chavinha. Eu comecei a olhar o Rafael de uma outra maneira. Porque antes, quando você não tem um diagnóstico, você não sabe o que pensar, né? E depois que você tem um diagnóstico de autismo, tem que trabalhar para perder o nome, para perder o medo desse nome. Eu acho que é o mais importante, perder o medo desse nome. E estudar. Estudar, porque quanto antes você começar as intervenções, melhor, mais desenvolvimento. O filho vai ter uma possibilidade de ter uma vida legal. O que mais me atormentou nesses 3 dias, que eu falo que foi de reclusão mesmo, e de olhar para si e olhar para o Rafael, assim, foi uma chavinha que virou e a gente começou a olhar ele de uma outra maneira. Ele já era sensacional, mas agora, então, ele era mais especial ainda. Né? Então, a gente começou a olhar mais as necessidades dele e já marcamos as terapias, já entramos daí com processo na justiça, com plano de saúde, que, enfim, a advogada, agora em dezembro, que foi me avisar que ela não tinha entrado com o pedido, né? Foi acontecendo um monte de coisa. Uma semana antes de iniciar as terapias, a terapia ABA com o Rafael, ele entregou uma boneca. Eu estava lá fora, escutando música, e ele me entregou uma boneca e falou, boeca. E eu só choro, né? É muito emocionante, assim, porque realmente a gente não espera, né? A gente espera que o nosso filho seja típico como uma criança, né? Que você vê ali do seu convívio, porque eu nunca tinha convivido com outras crianças e também muito menos com uma criança autista, né? Então, nesse período, aí ele me entregou a boeca e falei, ele vai ser incrível. A gente vai fazer de tudo. E me emocionei várias vezes da gente levando ele no parquinho e ele não interagindo. Até hoje é um grande desafio, né? Apesar do Rafael hoje com 3 anos e meio. Ele fez 6 meses de terapia em janeiro, né? Os gráficos explodindo. Estouraram, foi ótimo. Estouraram no Rafael. O Rafa já lê, ele já escreve, ele já lê em inglês, ele escreve, ele soletra, ele sabe os países do mundo, ele sabe os continentes. Eu vou ficar falando aqui até amanhã o que o Rafael faz, né? Que é apesar, né, Lu, ainda não dá para considerá-lo superdotado ou com altas habilidades, porque é a partir dos 5 anos que os neuros diagnosticam.
Isso, 5, 6 anos, né? Que tem a partir dos 6 anos que é possível aplicar algumas baterias neuropsicológicas, né? Porque tem que esperar o cérebro se formar mais, né, para fazer esse tipo de avaliação. E aí a gente, então, claro, a loja fica um maluco Internet dela. da cabeça quando elas veem ele escrevendo e falando com 3 anos e meio. E hoje, acho que assim, 15 dias depois que ele começou as terapias, ele já começou a desenvolver a fala, né? E cada palavra que ele falava, cada coisinha que ele falava, a gente vibrava e a gente filmava e mandava para a família. E foi muito legal também a família, quando a gente contou, né? Porque a gente, é o que eu falo, depois que você aceita, você consegue conversar com isso e ensinar. Porque é só falta de conhecimento, né? Por isso que a gente está nessa live. E por isso que a gente está nessa luta. Para que as pessoas entendam e aceitem, né? Então a família perguntou: olha, como que eu devo brincar com ele? Né? Ele gosta disso, ele não gosta daquilo. Você me fala como que eu vou tratá-lo, o que que eu posso fazer, o que que não, né? E isso foi muito legal, assim, a aceitação. Também aqui das clientes, e eu chamo atenção mesmo. Não, olha, isso você não faça. Não faça com ele isso. Não, isso, olha, você quer chamar atenção, quer conversar? Faz assim, assim, assado. Minha irmã vai lá em casa com as crianças, eu falo, ó, não fica gritando, berrando aqui. Não dá. Não é que o Rafa, ele já teve algumas crises com gritos, mas foi antes de, mais quando eu estava ali com 2 anos e meio, 2 anos e 4, ali descobrindo, né? Ele colocava as mãos assim e realmente chorava muito e ficava muito irritado. A gente sai com o Rafael, hoje a grande dificuldade que a gente tem, o grande desafio que a gente tem é dar estímulos para o Rafael. Porque é uma coisa que você apresenta para ele hoje, que talvez demoraria ali 2, 3 dias, o Rafael em algumas horas ele já desenvolve a atividade. Então tem dia que a gente fica meio maluco, assim, do que mais que eu vou inventar para essa criança. Ontem eu comprei um atlas para ele, porque agora ele está fissurado por bandeiras, ele sabe todas as bandeiras do mundo, e ele sabe todos os países e onde fica. Aí eu comprei um mapa do mundo e colei na minha parede, ele ajudou a colar, então tudo eu incluo o Rafael. Eu vou fazer comida, eu chamo ele para cortar, para me ajudar a lavar, para fazer tudo, absolutamente tudo. Eu vou arrumar uma cama, eu chamo ele. O pai dele vai fazer alguma coisa com marcenaria, com coisa, chama ele. Tudo, porque o Rafael em movimento, sempre em movimento, o intelecto dele é muito rápido. Então, o grande desafio que eu tenho hoje, eu estou fazendo aula de inglês, né, para poder acompanhá-lo, né? Não coloquei ele na escola, né? Tive alguns episódios de preconceito já. Procurei pouquíssimas escolas, mas tive alguns episódios de preconceito nas escolas. Isso que o Rafael, assim, é um caso também que vai precisar de uma terapeuta junto. Porque como que ele vai, por exemplo, aprender o alfabeto com os aluninhos, amiguinhos de 4 anos, né? 4, 5 anos. Então, isso é um grande desafio para a gente, né? A gente saber onde a gente vai colocar ele e como isso vai ser levado, porque eu não vou passar ele de série, né? Porque ele precisa conviver socialmente. Então, às vezes dá um nó na nossa cabeça, assim. Como que a gente vai fazer isso, né? Mas é dia após dia. É dia após dia. A cabeça, o desenvolvimento dele e de qualquer outra criança não tem limites. E se ele está pedindo, a gente vai dar sim, né? E a gente que lute, pô. A gente que lute aí para acompanhar o bichinho, porque eu não sei. Agora, que a terapia ABA foi e é imprescindível, isso sem sombra de dúvidas. Né? Tanto antes dele começar a terapia, eu levei ele numa escolinha que você pode deixar lá algumas horas, ele só chorou. Então, lá com os terapeutas,
Hoje ele já consegue, por exemplo, o Rafael, se tem algumas crianças brincando de pega-pega, ele ainda não consegue entrar, falar que ele quer fazer aquilo, né? Ele não consegue ter essa interação com as outras crianças. Vira e mexe, eu choro, eu só choro. Eu choro, me emociono, porque esses dias, por exemplo, minha irmã mandou um vídeo do filho dela com uns amiguinhos na escola, brincando de, acho que era bafo, sabe? De virar figurinha. E eu fico pensando assim, será que o Rafa vai conseguir ter esse tipo de interação, né? Isso também é uma coisa que eu me preocupo, assim, que ainda eu vejo as crianças brincando todas juntas e o Rafa, às vezes eu olho e ele tá lá do outro lado. Então, assim, tem um filho extremamente inteligente, mas são outros desafios que a gente vai ter que enfrentar. Exato. Eu acho, só pegando um gancho, Aleta, né? Eu achei muito importante o seu relato, né? Porque a gente pensa muito no TEA com a questão da defasagem, né? Da dificuldade, né? De aprendizado e tudo mais. Mas também, quando a gente pensa em desafios, né? Também como inclusive que é o tema da nossa próxima live, que é sobre a inclusão na sociedade, como que é essa inclusão social e pedagógica, né? Porque assim, mesmo a criança, primeiro, né? Tem áreas que ela vai estar mais defasada, né? Assim, principalmente áreas que envolvem, igual a gente já falou do diagnóstico, né? Algumas áreas que coloca essa criança dentro do diagnóstico. Então, ela vai estar defasada, senão ela teria altas habilidades, seria, né, um outro diagnóstico, né? E tem as outras áreas, as outras habilidades que essa criança está super desenvolvida. E aí, o que fazer com isso? Né? Então, não é só olhar para aquilo que a criança não consegue fazer, mas também para esse perfil de criança que sai do esperado e que a sociedade, né, precisa se adequar também, né? Vamos citar o exemplo da escola, né? O professor, essa criança que já está alfabetizada com 3 anos, por exemplo, né? Ele vai precisar também fazer uma adaptação curricular para essa criança, né? Então, são vários desafios. Então, foi muito bacana, muito obrigada, né, por você compartilhar essa experiência. Semana passada, ele estava no pula-pula e pegou na mão da coleguinha e pularam juntos e ficaram brincando juntos. Isso, para mim, é o ápice, assim. A gente fica muito impressionado com a inteligência dele, mas ele ter feito isso, é assim, eu me arrepio o meu corpo inteiro, eu me emociono, eu falo, ele tá conseguindo, ele vai conseguir, eu tenho certeza. Sim, nossa, e o Rafa, assim, foi um perfil de criança, porque nós temos, né, que ele entrou na terapia, ele praticamente não tinha repertório verbal, né? Não. Nada. E aí, em poucos meses, né, igual a gente falou, ele já teve um salto incrível. Ele não falava. Sim. Rafael não falava, ele não o básico, né? Ele não chutava bola. Ele não brincava de carrinho, ele não... Nada. Ele não escorregava no escorregador, sabe? E aí, hoje, semana passada, ele pegando na mão da coleguinha e tendo esse contato físico, sabe? É muito mais do que só brincar com a coleguinha. Pra gente, ele pegar na mão, aceitar esse toque, aceitar a outra colega, rir com a outra colega, porra. Fenomenal, né? Fenomenal. Alita, você é incrível, né? Eu te acompanho na sua rede social, o quanto que você luta, o quanto que você, sabe, é uma pessoa que busca esclarecer as pessoas, né? Que sabe, que não baixa a cabeça, lutadora, que fala de direitos, né? Que encoraja mesmo as outras famílias a lutar, né? E conquistar o seu espaço, né? Junto com o teu filho. Então, te admiro muito por isso. Obrigada. E, né, Rafael,
mora no nosso coração e a gente está aqui lutando por ele, ajudando no que ele precisa. E quero agradecer, né, o teu carinho em estar compartilhando sua experiência conosco né, e fazendo desse momento que é o nosso objetivo, esclarecer um pouco mais, levar mais esse conhecimento. E eu acho que, assim, nós como especialistas, né, profissionais, a gente vai trazer as questões mesmo técnicas, né, assim, para quem está nos ouvindo. Então, assim, as questões técnicas, as questões, né, de tratamento, né, então, assim, mas acho que o primeiro passo é dar espaço para vocês que vivem isso na pele, sabe? Igual a gente falou do sentimento, né? De trazer essa perspectiva, depois, né? De dar esse espaço para vocês, para falar assim, o meu filho, ele não é Oteia, ele é né? A criança tal, ele é assim, ele funciona assim. Claro que ele tem um funcionamento neuropsicológico que é um pouco diferente, por isso que ele tá, né? Precisa de um suporte. Mas antes do autismo, vem o meu filho com as particularidades dele, com o jeito dele de aprender. Então, um dos objetivos que muito importante que eu quis assim dar ênfase nessa live é isso, que não dá pra gente colocar todo mundo na mesma caixinha. Não, cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Nossa, e é muito peculiar. Às vezes vem assim a família e olha para mim e fala, Luciana, qual o prognóstico do meu filho? Meu filho vai falar até que idade? Eu falo, olha, isso é tão particular. Porque quando a gente fala de TEA, de autismo, olha, tudo pode acontecer. É um espectro, né? Literalmente, é um espectro, né? E antes do autismo vem a pessoa. Vem a pessoa, vem a história de vida dela, vem a família, vem o sentimento, sabe? Vem o respeito por tudo que vocês passam. Né? Então, eu quis iniciar a nossa semana de programação justamente, sabe, dando espaço para vocês, né? E vocês são especialistas nos filhos de vocês, né? Eu acho que não existe pessoa melhor para falar dos filhos de vocês do que vocês mesmos, né? E essas experiências, eu acho que é muito importante. A gente está vendo vários relatos aqui de pessoas falando que lindo, que corajosa, que incrível. E muitas pessoas aqui conhecem o Rafael, fizeram muitos elogios aqui, né? Mas, assim, de ter esse espaço para que as pessoas conheçam o autismo pela perspectiva de quem vive isso, né? De quem acompanha isso. Então, foi muito importante, foi muito válida essa live, assim, pelo menos na minha perspectiva, e o pessoal gostou bastante, tem bastante gente deixando recadinhos carinhosos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Não vou conseguir citar aqui, né, os recados de vocês, mas quero agradecer grandemente isso. Você queria falar alguma coisa? Eu quero. Eu quero dizer para vocês olharem as suas crianças, independente se elas têm alguma deficiência ou não. Olhem para a sua criança, respeite a sua criança. Quem tem que se moldar e curar traumas ou alguma coisa são os adultos. Não pode refletir na criança, né? A criança, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser olhada e amada. Aceitem. Tem muita mãe que vem aqui que sabe que e não aceita. Mas a melhor coisa é você saber o diagnóstico. Aí você tem um norte. Então, só vai. Obrigada, Lu. Obrigada, Lita. Você é incrível, viu? Maravilhosa. Pessoal, obrigada, viu? Pessoal, então, encerrando, eu acho que eu já disse, eu peguei o gancho da Lita, eu meio que já fiz um fechamento da nossa live, né? Que justamente foi esse o objetivo, dar o espaço para que as pessoas mais especialistas, que vivem o dia a dia,
com relação ao autismo, pudesse colocar suas experiências e pudesse compartilhar um pouco aqui com a gente, porque eles foram delineando, cada um na sua trajetória, um pouquinho da criança. E, né, reforçando, cada um é único, cada criança é autista, cada pessoa autista tem a sua particularidade. Autismo não é doença, né? É uma condição. E que, assim, o papel nosso, tanto quanto profissional, quanto família, quanto sociedade, quanto professores, é, primeiro passo, conhecer. Conhecer isso, mas principalmente conhecer aquela pessoa que convive com a gente, quando é o caso de conviver, né? Conhecer a pessoa, né? Ver além do espectro, ver além do diagnóstico. O diagnóstico é importante para a gente trabalhar, para a gente, né, cuidar mais e entender as necessidades. Mas ver a pessoa, né? Então, assim, são pessoas únicas, são pessoas incríveis e compreender é fundamental para a gente poder respeitar e poder fazer o melhor, fazer a nossa parte, né? Cada um fazer a sua parte dentro daquilo que lhe cabe, tá bom? Fico por aqui, agradeço a todos pela participação. E sexta-feira agora, dia 1º, vai ter mais uma live que nós vamos falar sobre o TEA na inclusão da sociedade, tá? E aí nós vamos falar sobre os desafios diários da questão da inclusão, né? E vamos estar abordando aí tanto a questão da inclusão social e vamos falar um pouquinho sobre a inclusão pedagógica, a inclusão acadêmica. Conto com todos vocês. Muito obrigada e até sexta. Então, deixa aqui, com certeza salvar, encerrar agora.